Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa, ou seja, tem valor para a pessoa de Deus que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Mas qualquer pessoa é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade? Não, gente. O próprio Filho de Deus deixou isso bem claro. Para se adorar a Deus em verdade e em espírito, tem que preencher a 2 requisitos, tem que atender a 2 condições. João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. João capítulo 4, versículo 10. Ou seja, primeiro nós temos que ter o dom de Deus, a fé verdadeira que não existe em nós, que é dada pela graça, pela vontade de Deus, como está escrito em João capítulo 4, versículo 10. Se tu conheceras o dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E segundo, nós temos que ter o discernimento necessário para reconhecer quem é a pessoa que você está buscando para adorar. E sem a fé verdadeira, gente, isso é impossível de ser realizado, pois ela é o dom necessário para adquirirmos o Espírito Santo de Deus e termos o discernimento espiritual necessário para reconhecê-lo. João capítulo 4, versículo 10. E quem é, ou seja, ser capaz de reconhecer a pessoa que te diz, dá-me de beber, para você pedir a Ele, Jesus Cristo, e Ele te dá água viva. Quando nós não temos o dom dado por Deus, a fé verdadeira, nós não somos capazes de adorar a Deus em verdade e em espírito, pois não recebemos a água viva, o Espírito Santo de Deus, para que este nos dê o discernimento espiritual necessário para buscar a pessoa certa, Jesus Cristo, e ser capaz de reconhecê-la quando a encontrarmos. Se isso não acontecer, nós ficamos perdidos em religiões e em templos humanos, sedentos da presença de Deus, e não temos a capacidade de saltar, de fugir do pecado para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água, ou seja, do Espírito Santo que eu lhe der, Jesus Cristo, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte de água que ele salte para a vida eterna. Mas qual o maior erro que nós cometemos quando não temos a fé verdadeira e o discernimento espiritual para adorar a Deus Pai em verdade e em espírito? Nós adoramos a Deus em montes e adoramos a Deus em templos feitos pelas mãos dos homens, como os judeus fazem até hoje. João capítulo 4, versículo 24. Nossos pais adoram neste monte e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém, ou seja, na sinagoga, o lugar onde se deve adorar. Mas quem nos garante que adorar a Deus em templos feitos pelas mãos dos homens e em montes são locais errados de se adorar a Deus? João capítulo 4, versículo 21. O próprio Filho de Deus, gente, Jesus Cristo, deixou isso bem claro. Nem neste monte e nem em Jerusalém, ou seja, nas sinagogas, nos templos feitos pelas mãos dos homens, adorareis ao Pai Deus. Disse-lhe Jesus, João capítulo 4, versículo 21, mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém, ou seja, na sinagoga, adorareis ao Pai Deus. O Filho de Deus ainda disse mais: as pessoas que adoram a Deus em montes ou em templos feitos pelas mãos dos homens
não sabem a quem estão adorando, não conhecem a pessoa de Deus, que somente os que têm a fé verdadeira, o discernimento espiritual, a água viva, o Espírito Santo de Deus, estes adoram a Deus através do único caminho verdadeiro que nos leva à salvação e à vida eterna. Jesus Cristo, o nosso único e fiel Salvador. João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E isso quem disse foi o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu, a minha pessoa, Jesus Cristo, sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, até a pessoa de Deus, se não for por mim. Ou seja, não se adora a Deus, não se vai até Deus por montes e por templos feitos pelas mãos dos homens. Por que disse Jesus? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, Deus, procura tais que assim o adorem. Como está escrito em João capítulo 4, versículo 23. Porque o próprio Deus, que é Espírito Santo, no corpo do seu Filho Cristo Jesus, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E não tem maior obra do diabo do que enganar as pessoas para que essas adorem a Deus de maneira errada, em montes e em templos feitos pelas mãos dos homens, transformando-os em falsos adoradores. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo, gente. João capítulo 4, versículo 24, porque Deus é Espírito e Santo, e importa para Ele, ou seja, tem valor para a pessoa de Deus, que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas por que a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Como está escrito em João capítulo 4, versículo 25. João capítulo 4, versículo 26. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Gente, porque assim como o Filho de Deus falou com ela diretamente, o Senhor Jesus está nesse momento falando diretamente conosco, deixando bem claro a maneira correta de adorar a Deus Pai, em verdade e em espírito. E que adorar a Deus de maneira que Ele ensinou nos faz verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é neste momento que você está ouvindo essa palavra, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, Deus, em espírito e em verdade. Porque o próprio Pai, Deus, procura as pessoas que assim o adorem. Jesus te ama. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, se não for por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, não se adora a Deus, não se vai até Deus por montes e templos feitos pelas mãos dos homens. João capítulo 4, versículo 24, porque Deus, gente, é Espírito e Santo, e importa, ou seja, tem valor para a pessoa de Deus, que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Dani Miguel.